Não tem nada a ver com o contexto que os ateus passam de inteligência, de sabedoria, que Deus não queria que o ser humano fosse inteligente, pois Deus mesmo criou todas as pessoas com racionalidade. Então a questão aqui não tem nenhum problema em ser inteligente, culto e ter sabedoria. Porém, vamos falar aqui sobre o contexto: o corpo perfeito, comunhão com Deus. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, em um corpo perfeito, em eterno estado de santidade e comunhão com o Criador. Eles não eram ignorantes, crianças sem discernimento, porém seres racionais e livres, vivendo em um ambiente harmônico e sem maldição. A advertência divina era clara: no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ou seja, Deus estava falando da morte espiritual, da total separação com Deus, que ocorreu depois que eles comeram o fruto da árvore proibido. Segundo ponto, entendendo a morte, um rompimento espiritual, não libertação intelectual. Quando comeram o fruto, Adão e Eva entraram imediatamente em morte espiritual, uma separação de comunhão com Deus, mesmo sem ainda sofrer morte física, que também seria uma das consequências. A expressão "no dia" indica certamente não imediatamente. Dessa forma, entrar no pecado significou perder o relacionamento íntimo com Deus e viver sob consequências desse afastamento. No caso, Adão e Eva até mesmo regrediu depois de ter comido e experimentado o fruto proibido. Eles eram até mais inteligentes, mais sábios. No caso, eles perderam essa condição depois que consumiram o fruto proibido. Terceiro, não foi liberdade, mas entrada do pecado. A narrativa é clara: não foi a inteligência ou a racionalidade que entrou, mas o pecado. Comer do fruto abriu apenas os olhos para o mal e trouxe vergonha e culpa, e não, no caso, retirou a sabedoria, a inteligência, a racionalidade santificada. Adão e Eva sabiam distinguir o bem e o mal, porém não eram sábios como Deus, e essa falsa sabedoria gerou apenas morte espiritual. O quarto critério, o quarto ponto, é a transmissão do pecado e da morte a toda a humanidade. Paulo escreve: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Isso mostra que o pecado de Adão causou maldição espiritual na natureza humana, e a sentença de morte se tornou universal. Nossa herança não é de liberdade, mas de culpa. Nascemos separados de Deus. Quinto ponto: Adão e Eva tinham um corpo glorificado.